Edivaldo aqui na área. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês aqui maneiras importantes para vocês poderem se organizar aí no estudo para o concurso. Isso é extremamente importante porque precisa ter estratégia para você estudar. Você precisa ter maneiras corretas. E é isso que eu vou passar aqui para vocês, passo a passo, para você se organizar e atingir aí suas metas. Então, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é passar no concurso, beleza? Então, é isso que eu vou passar aqui para você, passo a passo, para você organizar aí uma pessoa que já fez isso, né? No meu caso, eu vou mostrar para vocês a forma como eu utilizei para poder passar aí no concurso da prefeitura e no concurso do estado. Então, é isso que eu vou passar para você. Preste atenção, passo a passo, para você se dar bem aí no seu concurso. Beleza? Vamos nessa, então? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui o primeiro passo para vocês. Nosso foco aqui é justamente mostrar para você, passo a passo, como que você estuda. Qual é a forma que você tem aqui para poder estudar direitinho. E já deu certo, como eu falei para vocês, eu já passei, né? Trabalho hoje aí 2 redes aqui em São Paulo. Então, a primeira coisa importante é você ter aqui um caderninho. Então, coloquei aqui no centro. Primeira coisa que você precisa é você ter aqui o seu caderno, olha. Tem um caderninho aqui para você ter aí na sua organização, na sua mesa. Então, você vai usar essas marcações aqui, se você quiser, olha. Essas marcações aqui são importantes, porque aí você pode dividir por módulo. Módulo 1, você coloca uma cor, módulo 2, módulo 3 e assim por diante. Então, os marcadores aqui, olha, você vai pegar o seu texto e você vai marcando ali as coisas mais importantes. Aí você pode usar cores também diferentes nessas marcações. As canetinhas aqui, que eu coloquei para vocês também, estou colocando aqui para você as canetinhas em várias cores, porque a gente vai utilizar elas lá na frente, tá? Mas aqui é importante você usar aí as dificuldades. Então, você vai usar o amarelo, você vai usar o vermelho, você vai usar o preto. Você vai eliminando, por exemplo, se for... Aí você vai criar as suas cores, tá bom? Se for, por exemplo, muita dificuldade, você vai colocar vermelho. Se você já aprendeu mais ou menos, laranja. E se você já está craque, você vai colocar uma cor preta, mas aí fica a critério. Aqui é só para ilustrar o que eu estou falando para vocês. Mas é importante você ter aqui o caderno, para você ir anotando tudo direitinho. Se você usar o computador, você vai abrir uma pasta, como eu fiz aqui, por exemplo, para vocês. Eu abri uma pasta, né, quando eu começou o curso, abri uma pasta e eu vou colocando tudo que é importante aqui dentro dessa pasta, para vocês poderem ter aí todo o material. Então, você vai colocar lá também, você pode criar como módulos, como você achar melhor. Então, você coloca módulo 1, legislação. Legislação, você pode dividir em 2 partes, legislação federal e legislação estadual ou legislação municipal, dependendo aí do curso que você está fazendo e para quê, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, você ter aí um caderno. Ponto número 1, beleza? Então, é assim que você vai começar o seu estudo. Não adianta você começar a estudar aleatoriamente, porque você vai se perder ao longo aí do percurso. Então, comece organizadamente, dessa forma que eu estou te falando aqui. Então, você vai começar aí, abre uma cor aqui para a Constituição Federal, que é o início, né, do seu estudo. Depois você vai ter aí uma parte para a LDB, você vai ter outra para o ECA, você vai ter outra para a BNCC, você vai para os currículos da cidade ou do estado, como você, né, quiser, e assim você vai organizando o seu estudo, beleza? Então é isso, né, que eu vou trabalhar aqui com vocês. Eu vou usar isso aqui depois, essas canetinhas a gente vai usar lá na frente, tá legal? Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Então, ponto 2. Então a gente viu um que é o caderno. O 2,
Saiu a autorização, você tem que começar já a estudar. Porque a autorização, o processo de concurso funciona dessa forma. Primeiro você tem a autorização, depois é feito, né, toda uma licitação para escolher a banca. Escolheu a banca, aí você vai fazer o quê? Estudar essa banca, você vai se familiarizar com essa banca. Como que eles trabalham, quais os tipos de conteúdos, né? Historicamente, como é que essa banca desenvolve aí o seu trabalho. Quais as cobranças, as questões, se são 5 alternativas, se são 4 alternativas. E aí você vai se familiarizando para poder, quando sair o edital, você já estar aí com conhecimento vasto sobre esse concurso que você vai prestar. Legal? Então, é assim que funciona e é assim que você deve começar os seus estudos. Nunca comece a estudar aleatoriamente. Você estudar de uma forma organizada. Senão, você vai se perder, vai surgir aí uma ansiedade muito forte e você vai se dar mal. Tá bom? Saiu a autorização, você já deve começar a estudar. Essa diferença que vai acontecer quando sair o edital. Porque sair o edital normalmente entre 60 e 90 dias, é o prazo que eles dão normalmente aí, os sistemas. Se você já começou a estudar com a autorização, consequentemente, saiu o edital, você já tem aí pelo menos 20 ou 30% garantido. Aí o que você vai ter no edital? Você vai ter aí os autores e você vai ter a específica. Porque toda a legislação a gente passa para vocês. Então, eu trabalho com vocês a Constituição Federal, eu trabalho com vocês a LDB, eu trabalho aqui com vocês a ECA, trabalho a BNCC, que é um documento extenso, 600 páginas. O currículo, se for do Estado, eu vou trabalhar o currículo com vocês, se for do município, eu vou trabalhar o currículo da cidade. Então, é assim que funciona. Quando sair o edital, você já tem um conhecimento muito amplo aí, e aí você vai se dedicar mais às partes aí específicas que saíram. Após o edital, normalmente a gente vai fazer aí os ajustes. Mesmo a legislação que ficou faltando, a gente vai completar. É assim que funciona. Ah, mas eu posso começar a estudar os autores? Não é aconselhável, porque se você começa a estudar os autores aleatoriamente, você depois vai ter problema aí, às vezes não cai, né? Não é pedido no edital, e você vai ficar frustrado. Beleza? Mas é importante você começar a estudar. Logo assim que sair a autorização, você já começa a estudar, você vai sair na frente aí de muita gente. Legal? Então, importante, saiu a banca, você já começa a estudar a banca. Qual é a banca? CFG, e outras menores, né? Como é que ela funciona? Quais são as características dela? Partindo desse princípio aí, você vai estudar mais adequadamente. Aí vem a questão final. Edital. Beleza? Saiu o edital. O que você vai fazer? Uma análise desse edital. Também coloquei aqui, né? Já fizemos um vídeo sobre a análise do edital. E você vai observar como que a gente aborda. Por quê? Você vai perceber quais são as características, tá, que esse edital está pedindo nesse concurso. Então, ele já vai te dando norte, que é o que a gente faz aqui passo a passo com vocês. O estudo do edital. Beleza? Então, esses 2 pontos aí, inicialmente, são extremamente importantes para você poder se dar bem no concurso. Outra coisa importante é você escolher o local de estudo. Não pode ter muitas imagens, não pode você colocar, por exemplo, na parede muitas imagens, porque isso aí vai desfocar você. Vou mostrar agora um ambiente adequado para você estudar. Beleza? Você vai ter que se concentrar nesse momento. Outra coisa importante é você conversar com os familiares. Você vai ter que mudar a sua rotina. Você começa a pensar
você fazia antes. Não vai dar certo. Então, você precisa conversar, você precisa reorganizar aí o processo do seu dia a dia para poder você conseguir estudar direitinho. Então, é assim que funciona para você ter êxito aí no seu concurso. E aí, pessoal, tá gostando das dicas? Então, não esqueça de se inscrever no canal e dar um like aí para o professor, porque fortalecendo o canal, seus colegas também serão beneficiados. Tá legal? Então, é isso aí. Vamos lá, vamos continuar as dicas aqui para vocês. Tá legal? Vamos nessa. Independente de ter o edital em mãos, é você começar a responder questões. Estudou um tópico, faça uma bateria de exercícios, tá? De simulados. Se o simulado ele for feito, a correção ali imediatamente, o que você tem que fazer? Dar uma pausa, responder a questão, marca no seu caderninho, que eu pedi para você no início, ele é primordial para você desenvolver aí o seu estudo. Então, você marcou no seu caderninho quantas questões você acertou. Se você está indo bem, você deixa aquele tópico de lado, marca lá, né, com o marcador direitinho que está bem. Se ainda não conseguiu êxito, você volta e faça outra bateria de exercícios. Então, é assim que vai funcionar. Eu fiz uma apostila aí de legislação e você, no final de cada tópico, você vai ter aí um simulado para poder exercitar. Outra coisa importante, eu também preparei para vocês aí 500 questões, que é para você fazer baterias mais longas e, consequentemente, assim você vai fazendo o treinamento. Então, você tem que conciliar as coisas. Estudo, resolva questões. Estudo, resolva questões. Assim, você vai tendo já uma ideia quais são os tópicos que você está dominando e quais são os tópicos que você precisa estudar mais. É só dessa forma que você vai poder ter aí um termômetro para ir regulando de que forma você pode abordar e quais os temas que você pode caminhar de forma mais tranquila aí. Legal? Vamos lá, caminhando aí para frente. Agora apareceu aqui, olha, o item 3, pessoal. Item 3, olha só, gente, extremamente importante. É uma coisa chamada de procrastinação. O que é a procrastinação? É o ato ou efeito de procrastinar, adiamento, demora, delonga e assim por diante. Então, como é que funciona isso, professor? Eu vou falar para você aqui passo a passo. Então, gente, a procrastinação, ela resulta nisso aqui, olha. Estresse, sensação de culpa, perda de produtividade dos seus estudos, vergonha em relação aos outros. Professor, como é que funciona isso? Será que eu sinto isso? É lógico que nem todos sentem, né? Mas alguns começam a achar que os outros são mais inteligentes do que ele. Isso vai gerando uma sensação muito ruim para a pessoa. Ou seja, ela vai perdendo a força, ela vai perdendo a sua autoestima. E aí, se você não se cuidar, perdendo nesse emaranhado, né? Porque você vai pegar o edital, vai perceber que tem muita coisa. Aí, se você não tiver aí uma organização, como eu estou falando para você, o ideal, assim, de coração, é você fazer um cursinho, porque a gente vai organizar com você aqui o passo a passo. Qual é o problema, né, que dá essa sensação de ansiedade, essa sensação de estresse, que você começa a não dormir adequadamente, isso aí vai complicando a sua vida. Então, as dicas aqui para vocês, olha, quem nunca deixou de lado algumas tarefas complicadas, alguns textos, né? Por exemplo, quando a pessoa não tem muita habilidade, pega a Constituição Federal, ele vai achar que aquilo é uma coisa muito árdua. Aí o que ele faz? Ele vai deixando ela de lado. Aí, em seguida, vem um documento mais complexo, que é a LDB. Agora, olha só, se você estudou a Constituição adequadamente, quando você pegar a LDB, você já vai encontrar muitas expressões, né? Todas aquelas organizações que a gente tem ali, lá na Constituição.
Então, você já vai familiarizando. Por isso que quando você pegar um edital gigante, você não pode entrar nesse processo aí de estresse. O que você precisa é fazer um cursinho aqui com a gente. A gente vai organizando todo esse material passo a passo com você. Então, a procrastinação é um ato bastante corriqueiro, mas também muito prejudicial. Olha, outra coisa importante aqui, olha. Então, essa procrastinação, ela é muito prejudicial, principalmente aqui para os concurseiros, porque você vai empurrando. Aí você dá vontade de sair, você dá vontade de ir ao banheiro, você dá vontade de fazer outras coisas, e porque você está num estresse muito forte. Então, é isso que não pode. É isso que a gente vai ver aqui para você sair dessas armadilhas. Então, quem tem esses hábitos aqui acima, olha, consequentemente, vai comprometer aqui o seu estudo para o concurso. E é isso que a gente vai ajudar você aqui. O importante é você poder definir aí o horário, a organização para você poder trabalhar e fazer as atividades. Um espaço adequado, sem barulho, e aí você vai poder definir melhor esse processo. Use o caderno que eu pedi para você lá no início, no item 1, porque através desse caderno você vai poder organizar, definir o seu horário, quantas horas você tem por semana, dividir essas horas, deixando aí em torno de 10 minutos a cada 30 minutos de estudo. Esse é o ponto importante, porque você vai ter que trabalhar o texto e depois você vai responder aí as questões. Dessa forma, você vai ter aí um êxito maior nos seus estudos. O que você vai fazer? Estudar 30 minutos. As nossas aulas, elas duram entre 25 e 30 minutos, justamente para ajudar você nessa organização. Depois de uma aula, você vai para o texto, vai fazer a leitura, né? Tem 4 passos aqui importantes para você poder trabalhar isso. Ao invés de você procrastinar, você vai montar uma forma de você estudar. Primeira coisa, você faz uma leitura geral. Então, você assistiu a aula, eu já dei ali o passo a passo, já grifei alguns pontos importantes com você. Aí você vai para o texto, que está lá na apostila. Aqui você vai dividir em 4 passos, beleza? Então, leitura do texto, grifar as partes mais importantes, colocar na chave e comentar em seguida. Se você fizer isso, vai dar muito trabalho no início, porque você não está treinado a fazer essa parte, mas você vai ganhar muito, porque o processo de assimilação é muito grande quando você faz isso. Demora um pouco mais, porém você assimila de uma forma melhor. Então, use o caderninho. Pegou o tópico, leitura geral, destaca os pontos principais, né? Grifa lá com aquelas canetinhas, com as cores que você achar melhor. Abre uma chave, coloca ali os pontos mais importantes nessa chave e, em seguida, você vai comentar esse tópico que você estudou. Aí você vai perceber se você assimilou mesmo. Então, é dessa forma. Ah, professor, mas é tão difícil. Não é fácil. Quem falou para você que é fácil? Então, para a gente passar no concurso, é difícil mesmo. É estudo, é pegada, é organização. Mas é assim que você, né, precisa estudar. Ah, mas eu não posso pegar só o que já está pronto, não sei o quê. Não funciona. A gente passa aqui para você o passo a passo, porém você precisa fazer a sua parte, porque é você que vai ter que assimilar. É você que tem que ter na prova, na hora da prova, você lembrar de todo esse conteúdo aí. A gente aqui faz te ajudar, mas o processo de assimilação é seu. Legal? Então é isso. Como é que eu faço, professor? Então é assim, olha, é lógico que isso aqui não aplica-se para todo mundo. Cada um vai estudar de uma forma, então eu estou dando algumas dicas, mas não é receita pronta. É você que vai fazer a sua receita. Eu estou te dando aqui alguns ingredientes e você que vai preparar a sua receita, que é o seu estudo.
É assim que funciona. O sabor lá do produto que você vai preparar vai ser muito legal depois. Depois que a gente passa no concurso, é maravilhoso, dá uma estabilidade. Você está num sistema público. Isso dá uma estabilidade muito grande emocionalmente, financeiramente, né? E tudo vai mudar na sua vida. Esse é o objetivo do nosso trabalho aqui para ajudar vocês. Tá legal? Então é assim, olha, então você estuda 30 minutos, dá uma descansada, uns 10 minutos aí de descanso, porque você precisa descansar aí o seu cérebro para poder assimilar toda, né, essa informação. Então, 30 minutos, descansa 10. 30 minutos, principalmente no início, quando você está se adaptando à reorganização, você está aprendendo a aprender. Essa é a ideia. Vamos pegar os pilares lá. Lembra disso? Você está aqui aprendendo a aprender. É assim que funciona. Você voltou para a sala de aula. Você está aqui com o professor Edivaldo. Então, vamos trabalhar dessa forma e você vai se dar bem. Tá bom? Depois você vai lembrar de mim lá na hora da prova. Tá legal? Agora, um ponto importantíssimo aqui, pessoal. Chama-se foco. Então, gente, maior dificuldade que nós temos hoje nessa modernidade dessas redes sociais é o foco. Esse ponto aqui é importante, o foco, pessoal. O Goleman, ele desenvolveu um trabalho aí sobre o foco. É um guia completo, né, para nos ajudar. Não vai dar tempo você estudar isso agora, se você quiser depois, porque se você for focar nisso aqui no livro, então não vai dar tempo você estudar esse livro agora. Então eu vou passar para você aqui algumas maneiras que ele aconselha como você focar. Esse foco ele vai nos ajudar a manter a atenção no que de fato interessa. Qual é o nosso interesse aqui? Estudar para o concurso. Então, esse é o objetivo do foco. Então, o livro aí, ele vai descrever algumas formas, né? Como que as pessoas se distraem atualmente. Então, nós temos aqui a tendência, é o nosso cérebro se desligar naturalmente desse tipo de distração. Então, gente, o Goleman, ele vai desenvolvendo aí, né, como que ocorre quando você está dentro de um processo totalmente desfocado. Então, aquelas sensações que você sente, o estresse, tudo aquilo ali hoje, as redes sociais que a gente tem, né, que vocês acompanham o tempo todo, isso leva um estresse muito grande quando você precisa fazer um estudo como esse que a gente está fazendo aqui, que é você focar para poder estudar aí para o seu concurso. Então, esse é o objetivo nosso aqui. O que que a gente tem que fazer? Precisa desenvolver a técnica que eu coloquei anteriormente para você. Você vai desligar o seu celular ou colocar no silencioso quando você estiver estudando lá os 30 minutos. Aí depois, no início, você vai ter uma certa dificuldade, mas depois você vai treinando a esse processo. Aí você vai fazer o quê? Você vai olhar o celular depois dos 30 minutos, dar uma olhadinha e depois você vai pôr no silencioso ou desligar. É assim que você vai começar a focar. Porque, gente, nesse mundo que a gente vive hoje, existem muitas informações e pouca atenção. É isso que leva ao estresse, né? Como ele coloca aí no livro. Tá legal? Porque você vai ter muitas informações e você desenvolve aí um processo totalmente difícil para poder focar. E aí começam você sentir dor de cabeça, sentir sensações, né, de baixa estima. Esse é o grande problema. Uma coisa muito importante, gente, o foco, ele pode ser treinado. Como é que a gente faz isso? Repetindo aí inúmeras vezes. Então, você começa a fazer o estudo de 30 minutos, como eu estou te falando, aí você vai aumentando gradativamente,
né? Você pode até começar com 20 minutos, ok? Dá uma paradinha de 5, aí você vai aumentando. Quando chegar a 30 minutos, você para 10 minutos. Quando você chegar a 50 minutos, você para 15 minutos. Então, isso aí é um treinamento que você vai fazendo para poder focar. Senão, você não vai conseguir sair dessa armadilha, que são as redes sociais, que vão chegando informações o tempo todo e você vai se distraindo. Às vezes, você perde 3 horas. Quando você começa a entrar nessas redes sociais aí, quando você percebe, você já perdeu 3 horas aí e não produziu. Aí começa a vir aí o estresse. Você começa a ficar triste, você começa a achar que você é burro, você começa a achar que não vai conseguir, que o outro é melhor e assim por diante. Então é isso que você precisa treinar. Então o foco aqui nesse mundo nosso hoje é você treinar, tá bom? Uma coisa muito interessante que motivou também a fazer isso aqui, esse trabalho com vocês, é que eu percebi uma cena assim grotesca. Então a gente estava em um ambiente tomando um vinhozinho, batendo um papo, e eu percebi que na mesa da frente tinha uma pessoa, um casal, a moça lá fazendo, né, tentando fazer um carinho na pessoa e fazia mesmo, estava fazendo, e a pessoa aqui focada no celular, né? Então aquilo ali me chamou muita atenção da situação como ela está grave. Então, nem naquele momento de descontração, a pessoa conseguiu desvincular daquele celular. Então, aquilo me chamou muita atenção, eu fiquei muito preocupado e isso aí me motivou também a fazer esse vídeo aqui para vocês, para a gente trabalhar essa questão do foco. É só você sentar, se organizar e começar a criar esse novo hábito, beleza? Outra coisa muito importante é você desconstruir isso que está aí na sua cabeça para poder começar a desenvolver um novo trabalho de organização para estudar. Então, é reeducar esse processo. É assim que você vai conseguir êxito. Se você não desenvolver esse trabalho de reeducação, você vai ter uma monstruosidade aí na sua frente e vai ser muito difícil você sair dessas armadilhas. É lógico, né, que algumas pessoas têm mais, né, facilidade aí na concentração, né? Eu estou falando de um modo geral, mas é importante que alguns hoje vivem essa situação difícil. Agora, alguns conseguem concentrar mais tranquilamente, aí não tem problema nenhum, você só tem a ganhar. Outra coisa importante, não adianta você começar a estudar quando você está muito cansado. É aconselhável você dar uma parada, dar uma descansada de 20 ou 30 minutos, você volta a estudar de uma forma mais eficaz. Não adianta você ficar tomando muito remédio, ficar tomando muito café, ficar tomando muito energético, porque isso aí vai só, né, aumentar o seu estresse. É importante você descansar para poder retomar o estudo de uma forma mais tranquila. Aí o processo de assimilação ele retorna. Outra coisa muito importante aqui, outro ponto extremamente importante para os seus estudos, é o mapa mental. Como é que funciona o mapa mental, professor? Então, o mapa mental, gente, eu coloquei só um exemplo aqui para vocês, mas não é para você ficar só lendo o mapa mental. O mapa mental é para você construir o seu mapa mental. E como é que você faz isso? É só um exemplo aqui, olha. Então, eu coloquei aqui no centro, LDB, e aí eu fui criando aqui, olha, ramificações. Essa LDB, a gente vai puxando os fios aqui e você vai estruturar o seu mapa mental. Mas é você que vai construir. Porque quando você pega os mapas mentais já prontos, ele não vai resolver, porque você não desenvolveu o processo de assimilação. Então, por exemplo, aqui, olha, então eu coloquei para vocês aqui, olha, a educação abrange os processos. Aí você vai depois puxar quais são esses processos. O que ela abrange?
Então, aqui, olha, processos formativos e dever da família. Aí, do outro, disciplina. A disciplina, educação escolar, liberdade de aprender, pluralismo de ideias, respeito à liberdade. O artigo 3º, o artigo 2º aqui, olha, a educação é o dever da família e do Estado, ok? E o artigo 3º, a igualdade de condições. Então, aqui são alguns pontos para você poder desenvolver aí o seu mapa mental. Então, você pega a parte central, você coloca lá, por exemplo, a Constituição Federal, ou você começa a pegar os subtópicos. Então, você coloca no centro e aqui você vai puxando as ramificações. Então, é assim que você vai desenvolver aí o seu mapa mental, tá bom? Não fique só lendo o mapa mental que já está pronto, porque aí você não consegue assimilar adequadamente. Então, pessoal, o último tópico aqui, extremamente importante para você, né, para a gente fechar o assunto. Você vai dividir leituras, é importante você fazer as leituras, tá? De todos os tópicos. Você vai fazer exercícios, é extremamente importante, porque tem muitas questões aí que eu criei para vocês com gabaritos. Lembrando que o processo de correção desse gabarito, você deve esperar, você faz, marca no seu caderno, como eu falei lá anteriormente, e depois você confere. Não deixa, não vai só acompanhando o tempo todo, sem você testar os seus conhecimentos, porque aí não funciona. E aí, por último, você vai começar a fazer revisões. Use aquelas canetinhas coloridas. A parte amarela é aquela que você está com dúvida. Vermelha é aquela parte que você não sabe, você vai por lá em vermelho. E preto é o que você já está dominando. Quando você desenvolve esses 3 pontos importantes aí, é o processo de revisão para você saber se realmente você está dominando o conteúdo. Tá legal, gente? Então, é isso aí que eu tinha para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal e dar um like aqui para o professor. Porque quando você fortalece o canal, os colegas também receberão informações e quando eu for trabalhando aqui com vocês, consequentemente, vocês vão receber aí na tela quando você abrir o seu YouTube. Tá legal? Então é isso. Grande abraço e até a próxima.